Senhor, pessoal. Boa tarde, estamos começando mais uma live nessa quinta-feira e hoje vamos estar estudando novamente as parábolas. Então, antes de começar, vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Senhor, muito obrigado por essa tarde, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu cuidado com a nossa vida. Fala conosco, ministra ao nosso coração essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos estar estudando a parábola das 10 virgens. Mas antes de estudar a palavra, sempre lembrando para você, se você tem um propósito de oração, se você fez um propósito com Deus, né? Depois da live, depois quando nós terminarmos a explicação da palavra, nós vamos estar orando por ti, pelo teu propósito de oração, aquilo que você quer colocar na presença de Deus, né? Todas as quinta-feiras nós temos orado pelas situações, por todas as coisas que têm acontecido, que às vezes a gente está angustiado e quer colocar e quer orar na presença de Deus, né? Junto com os irmãos. Então, nós vamos estar juntos em oração pela tua causa, pela tua situação, pelo teu pedido de oração. Amém? Então, vamos agora ler, nós vamos ler Mateus 25, né? Que é a parábola das 10 virgens. Então, é lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, que diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Fala ao nosso coração, Jesus. Cada pessoa que vai ouvir seja ministrada e tocada pela tua palavra. Muito obrigado. Amém. Amém? Que a gente possa aprender essa tarde, porque essa é uma parábola também daquelas parábolas bem conhecidas. E para nós entendermos essa parábola, né, nós temos estudado, quando eu tenho dado os estudos na quinta, agora eu estou estudando as parábolas com vocês. Nós já estudamos várias parábolas, né? Estou explicando de maneira simples o significado das parábolas. Então, essa também tem um significado, mas toda parábola, nós precisamos entender o contexto da parábola. É qual o contexto que ela está inserida. Por que Jesus contou aquela parábola? O que estava acontecendo? Qual era o contexto? Qual era a situação? Isso é muito importante para nós
e entendermos as parábolas. Então, essa aqui, ó, essa parábola das 10 virgens, primeiro para nós entendermos, Jesus está respondendo com essa parábola uma pergunta que os seus discípulos fizeram ali no capítulo 24, ali no versículo 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então, é uma parábola que foi contada em particular, porque Jesus agora está falando em particular com os seus discípulos, porque Jesus tinha falado sobre a questão da consumação dos séculos e eles queriam saber quando que vai acontecer, porque Jesus começou a dizer que o templo, que tudo ia ser destruído, e eles queriam saber quando que vai se consumar, como que vão ser todas essas coisas. E na verdade essas perguntas nós também muitas vezes fazemos: quando vai vir os fins dos tempos? Quando essas coisas vão acontecer? E para nós sabermos, nós precisamos ir na palavra, e a palavra é um livro bem atual. Então os discípulos, eles perguntaram para Jesus, e Jesus, ele respondeu falando coisas que iam acontecer, né? Falando dos falsos profetas, da grande tribulação, né? De todas as coisas que iam acontecer. Toda vez que acontece, como veio agora uma pandemia, situações que acontecem, a gente diz: Jesus está voltando. Na verdade, esses sinais que acontecem não são para marcar datas, mas para dizer: isso que está acontecendo, se prepare, o Senhor vai voltar. Esses sinais que acontecem são para comprovar que aquilo que Jesus falou em sua palavra é verdade. E se os acontecimentos que Jesus falou aqui são coisas que estão acontecendo, então a promessa da vinda dele é real, né? Então, Jesus começou a falar para os discípulos, e nós vemos aqui de várias coisas que iam acontecer. Daí Jesus fala da grande tribulação, dos falsos profetas, fala da dificuldade, né, dos dias da apostasia, que é coisas que estão acontecendo agora. E ele conta 4 parábolas. A parábola da figueira, né, que fala que nós devemos vigiar. Ele fala a parábola do bom servo e do mau servo. Essas 2 parábolas estão no capítulo 24 de Mateus. E a parábola das 10 virgens, e depois tem a parábola dos talentos. São 4 parábolas que o Senhor fala em meio às explicações, e o Senhor responde também a pergunta dos discípulos: quando será a tua vinda? Então ele conta também a parábola das 10 virgens. Então a primeira coisa importante entender é o contexto aonde está a parábola das 10 virgens. E é muito importante nós entendermos certas coisas de maneira simples. Por exemplo, para saber o contexto, é só ler a Bíblia e ver com a sequência. Vai lendo em sequência e você vai entendendo os fatos. Então, ela está dentro de um contexto e não precisa, assim, estudar um monte. Como eu disse, para saber o contexto, é só ler a Bíblia. Ter um mínimo de leitura, ler em sequência, aí você sabe onde é que está o contexto. E agora nós vamos ver então que Jesus responde aos discípulos com 4 parábolas, responde aos discípulos sobre o fim dos tempos, a consumação dos séculos, né, com fatos que iam acontecer, e com parábolas. E essas parábolas é para nos instruir. E hoje então estamos estudando, vamos ver a parábola das 10 virgens, que é a parábola mais conhecida das parábolas escatológicas, que é quando se fala da vinda de Jesus. Então agora vamos fazer
um breve resumo dessa parábola, né? Nós vimos aqui o personagem principal dessa parábola aqui é um noivo, num contexto de casamento. Só que nós precisamos entender que é um contexto de casamento judaico, não é um contexto do nosso casamento. Então, essa parábola está num contexto de um casamento judaico. E um casamento judaico, ele tem 3 estágios. O primeiro estágio, que é o estágio do acordo, onde os pais, né, fazem um acordo, né, os pais, ó, meu filho vai casar com a tua filha, eles fazem um acordo de casamento, é o primeiro estágio. O segundo estágio do casamento judaico é o noivado. Então, é feita uma festa na casa do pai da noiva, onde o noivo paga o dote, que é uma certa quantia, né, em dinheiro pela noiva. Então, é um noivado. E nesse momento de pagamento do dote, que se dá o dote, eles, na verdade, eles já são declarados casados, né? Então, se o noivo morresse depois do noivado, a noiva ia ser considerada viúva, né? Então, nós vemos, por exemplo, quando se fala da história de José e Maria, que eles eram noivos, né? Que eles eram noivos, ele ainda não tinha recebido, ainda não tinha casado, eles eram noivos. Então, eles já tinham esse contrato, ele já tinha dado dote, e isso já tinha acontecido, né? Quando a gente lê a história de José e Maria lá no início de Mateus e em Lucas também. Então, a segunda etapa do estágio do casamento é o noivado. E a terceira etapa, aí é o casamento, a festa, e é esse cortejo. Então, é a terceira parte, é onde é que vai acontecer as bodas, onde é que tem o cortejo, que vem aquelas virgens com as tochas, né, acompanhando. Então, essa é a terceira parte, a última parte do estágio do casamento. Então, quando Jesus conta essa parábola, na verdade, ele está falando dessa última parte do estágio do casamento. Quando o casamento vai ser consumado, onde vai acontecer a festa, onde o noivo vai receber a noiva. Então, é essa última parte do cortejo do casamento. Então, nós vemos, tem o noivo, então é a última parte do cortejo, da festa do casamento, onde é que vão acontecer as bodas, né? Isso é importante entender para nós entendermos essa parábola. E nós vemos também aqui nessa parábola que há 10 virgens. 5 delas são chamadas de prudentes e 5 delas aqui são chamadas de nécias ou imprudentes. A diferença entre elas é porque 5, além das suas lâmpadas, elas levaram algo mais de reserva, que era necessário para as lâmpadas, que era o azeite. Então, elas foram preparadas. E 5 são totalmente negligentes, despreparadas, só vão, tipo assim, eu vou do jeito que tô indo no embalo, vou indo, né? No contexto de hoje, comparando. Então, você vê o noivo, a questão da festa que vai acontecer, e aí nós vemos as 10 virgens, nós vemos 5 que são realmente prudentes, preparadas, levaram azeite, e a questão é azeite de reserva. E 5 nécias totalmente despreocupadas, né? E só levaram a lâmpada, aquilo que precisava, nada mais que isso.
E nós vemos também aqui, ó, resumindo essa parábola, vendo alguns pontos da parábola, que é a demora do noivo. Porque naquele casamento, esse encontro do noivo com a noiva, normalmente seria à tardinha, no início da noite. Esse era o horário normal, o usual de um casamento. Mas nós vemos aqui Jesus falando que o noivo demorou. E isso não era normal. Não era comum. Não acontecia isso. O noivo vem num horário totalmente imprevisível. Então, nós sempre temos que imaginar aqueles ouvintes, aqueles judeus que conheciam todo esse cerimonial, todo esse contexto de casamento, e eles imaginavam, o noivo não vem, e o noivo não vem, porque todos eles sabiam que o noivo, né, viria, esse encontro seria à tardinha, né, mas era um horário incomum, porque o noivo vai chegar o quê? À meia-noite. Então era uma coisa assim, ó, fora do comum, não era comum acontecer aquilo. O noivo está demorando. Mas nós vemos aqui, ó, as 5 prudentes, quando o noivo chega, porque ele chega num horário incomum, meia-noite, ouve-se o grito, eis o noivo. E as 5 prudentes, né, que elas tinham a reserva de azeite, elas acordaram para ver, ó, elas dormiram, todas elas dormiram. Não havia diferença nenhuma enquanto estavam esperando. A diferença aconteceu na chegada, no momento que veio o noivo. Aí que nós vemos a diferença. As 5 prudentes, elas tinham azeite. Elas estavam prontas para seguir para a festa do casamento. E as imprudentes, elas não tinham azeite. E elas aí não tinham que sair comprar. E elas pediram para as prudentes, dá do azeite de vocês para nós. Qual foi a resposta das prudentes? Não podemos dar. Não podemos dar do nosso azeite. Aí nós aprendemos a primeira lição da nossa parábola. Porque tem o noivo, o casamento, as virgens, e quando o casamento vai acontecer, um noivo que demora e de repente ele chega, aí há algo importantíssimo para nós aprendermos. É a primeira lição. Por que elas não dividem? Por que Jesus aqui coloca, não tem como dividir, para que não falte, não tem como dar para vocês. Porque o azeite, o óleo aqui, ele é símbolo do Espírito Santo. E para nós aprendermos, ninguém pode tirar da sua própria salvação, do Espírito Santo que está em ti. Você não pode tirar e dar para o outro, dar para o teu marido, dar para o teu filho, dividir com o teu filho a tua salvação. Ninguém pode dividir a salvação. Ninguém pode dividir, os salvos são selados pelo Espírito Santo. Então, o óleo, o azeite, aqui é esse o significado. E ninguém pode dividir, você não pode dividir a tua salvação com o teu filho. Por mais que tu ame o teu filho, pode ser que você seja salvo e o teu filho não. Por isso que é tão importante agora orarmos pela salvação. Salvação de marido, salvação de esposa, salvação de filho, salvação de pai, salvação de amigo. É esse momento que nós precisamos orar para que as pessoas sejam salvas.
Não tem como dividir. A porta é estreita, passa um de cada vez, não passa dois. Então a salvação aqui mostra muito claro. É algo individual. Ninguém pode dar um pouco da salvação. O que nós podemos dividir? Dividir bênção, alegria de estar juntos, várias coisas nós podemos dividir. Como é bom estar na igreja, como é bom dividir bênçãos. Nós podemos orar uns pelos outros, abençoar tanto crentes como os descrentes. Nós podemos abençoar, dividir bênção, todas essas coisas nós podemos dividir. Dividir a alegria de estarmos juntos. Mas a salvação não. A salvação não. Nós podemos estar todos no mesmo lugar, nos alegrando, ouvindo a pregação e cantando o hino. Mas quem diz que todos são salvos? Ninguém pode dividir a salvação. Ninguém pode. Por isso que a Bíblia diz, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será tomada e outro será deixado. 2 estarão moendo, um será tomado e o outro será deixado. Porque não tem como dividir isso. Nós podemos estar... E essa parábola, ela mostra muito claro isso. Ela mostra muito clara a questão que a salvação é pessoal. E nós vimos aqui, nessa primeira lição, que ninguém divide a salvação, que a salvação ela é pessoal, é intransferível. A gente às vezes usa esse termo intransferível, mas é particular tua. Deus só tem filhos. Deus não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus só tem filhos. E é os filhos que vão ser salvos. Nós podemos ter várias pessoas juntos na igreja, mas não podemos afirmar que todos são salvos. Mas nós vamos aprender, porque essa parábola é muito importante para nós termos essa certeza da salvação e a convicção da vinda do Senhor. As imprudentes, elas ficaram do lado de fora da festa, porque quando elas chegaram, não tinha mais. Qual foi a resposta do noivo? Não vos conheço. Você já fechou a porta. Jesus é a porta. Lembra que ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, um dia quando Jesus disse, aqui ó, fechou-se a porta. Quer dizer o quê? Acabou o tempo da salvação. Não tem mais. É impressionante aqui, ó. No versículo 11, quando elas, no versículo 10, ó. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E no versículo 11, quando elas chegaram, elas clamaram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas no versículo anterior já diz, fechou a porta. Acabou. Jesus é a porta. A porta, a salvação, foi a oportunidade da salvação. Acabou. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre a salvação. Hoje é o tempo, sempre há um apelo para a salvação. Jesus começa a pregação, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, quando fechar a porta, fechou a porta. Então, a primeira lição que a gente aprendeu nessa parábola que nós aprendemos é que a salvação não pode dividir, ela é individual. Você não pode dar do teu azeite. Você não pode dar para o outro do Espírito Santo que está em ti. É Deus, o Espírito Santo que está no teu coração. Você não pode tirar de Deus e dividir. É Deus, o Deus soberano, poderoso que está aqui. Nós precisamos orar pela salvação, clamar pela salvação dos outros. Se você é salvo,
ore pelo seu filho, pelo seu esposo, pelos seus amigos, pelos seus parentes. A salvação é individual. Essa é a primeira lição. A segunda lição que nós aprendemos nessa parábola é o seguinte: um noivo vem em hora improvável, em hora incomum. Ele vai vir num momento em que as pessoas não esperam. E a Bíblia fala muitas vezes, vai ser como nos dias de Noé, que as pessoas casavam-se e davam-se em casamento e de repente veio a destruição. Então vai ser em dia comum, em dia normal. Não vai ter assim um acontecimento terrível, catastrófico, algo assim. As pessoas ficam esperando assim uma coisa assim muito sobrenatural. Não. A volta de Jesus é no momento em que ninguém espera. Por exemplo, pode ser agora. Quantos pastores já disseram, ó, pode ser agora, pode ser nesse culto, e aqui eu estou repetindo, pode ser nessa live, pode ser nesse momento. Em um momento improvável, que ninguém espera, que vai ser a volta de Jesus. Porque o tempo de Deus, Deus olha, é do céu. Deus é eterno. Deus não marca o tempo como nós marcamos. Ele é o criador do tempo. Nós temos momento limitado aqui nessa terra. Então, nós não temos muita noção. Nós vamos estar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso tempo normal, e de repente vai acontecer. A Bíblia fala em piscar de olhos, a Bíblia fala em momento inesperado. Quando a Bíblia, por exemplo, diz, 2 estarão no campo, as pessoas estão trabalhando tranquilamente, estão lá, imagina, está trabalhando, de repente acontece. De repente. Então, o noivo, ele vem numa hora improvável, numa hora que ninguém está esperando, numa hora que ninguém está imaginando. O noivo vai chegar, a vinda do Senhor, ela é real e ela realmente vai acontecer. Isso é muito importante entendermos. A terceira lição que nós aprendemos aqui, ó, é que essas 10 virgens, o significado delas, elas significam a igreja visível. O que é a igreja visível? A igreja visível é as pessoas que nós vemos. Onde é que você congrega? É aonde você vai, os teus amigos, os teus irmãos. Nós costumamos chamar as pessoas da igreja de irmão, irmã, não importa a idade, nós chamamos uns aos outros de irmãos. Essa é a igreja visível. Então, essas 10 virgens, elas representam essa igreja visível. Só que o que acontece? Lembra, às vezes, volta e meia eu digo, o fato de uma pessoa ir na igreja, estar congregando numa igreja, fazer parte de uma igreja, não quer dizer que ela é salva. E uma das provas, que não quer dizer que a pessoa é salva, quantas pessoas você vê saindo da igreja? Tem os que saem da igreja e vão para o mundão. E tem os que saem da sua igreja e vão para outras igrejas, daí cansam daquela outra igreja e vão para outra igreja, não dão certo na terceira, vão para a quarta e vão pulando de igreja em igreja. Então, o fato de uma pessoa ir na igreja não quer dizer que ela é salva. E essa questão das 10 virgens mostra muito claro, é muito real. Por isso que às vezes
Você vê pessoas na igreja, ele é teu irmão, entre aspas, mas você vê na vida dele, tipo assim, como é que pode? Ele vai na igreja, mas ele mente, mas ele apronta. Fora os que vão na igreja, traem a esposa, traem o marido, mas ele faz isso errado, mas ele faz tal coisa errada. Ele vai na igreja, mas como é que ele é tão fofoqueiro, vive falando da vida dos outros? Ele vai na igreja, mas olha, a vida dele não muda. Ele é uma coisa na igreja, em casa é outra e no trabalho é outra. Por isso que nós vemos pessoas na igreja que não condiz com o nome de cristão. Você conhece pessoas assim? Espero que você não seja assim, que você é uma coisa na igreja e em casa você é outra. No teu trabalho você é outra. Você é uma pessoa que mente, você é uma pessoa que faz falcatrua, que faz coisas erradas. Se você é uma pessoa assim, você não é salvo. Você não é prudente. Porque quem tem o Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo, ele não consegue fazer coisas erradas. E quando ele faz, ele se arrepende, aquilo machuca. Não, eu não posso mentir. Eu não posso fazer tal coisa. Porque eu sou a noiva. Eu não posso fazer isso. Um verdadeiro salvo, ele anda de acordo com a palavra de Deus, porque ele tem o Espírito Santo, ele tem o óleo, ele tem o azeite. O ter o óleo, o ter o azeite, não é uma pessoa que fica orando, vai no monte, faz isso, faz aquilo, oh, como ele ora, vai no monte, faz... Não é isso, não. É uma vida íntegra, é uma vida que condiz com a palavra, é temor de Deus no coração. É uma pessoa que ela não quer pecar, ela odeia o pecado, ela tem medo de pecar. É uma pessoa que ora, Senhor, não me deixe cair em tentação, me livra do mal. É uma pessoa que quando ouve a palavra de Deus, ela tem temor, ela procura saber, será que eu estou assim? Senhor, eu quero estar certo, Senhor, eu quero fazer as coisas certas. E isso é uma virgem prudente. Então, essas 10 virgens, elas mostram toda a igreja, só que elas mostram bem certinho quem é prudente e quem não é. Só que quem é prudente e quem não é, na verdade, vai ser revelado no momento que o noivo chegar. Quando chega o noivo, aí você vê a diferença. No momento que Jesus voltar. Então, quando o Senhor voltar, nós vamos ver muito clara a diferença. E espero que agora você tenha entendido por que tem pessoas na igreja que são virgens ou cristãos, entre aspas, mas você olha e a vida não condiz com o que é um verdadeiro cristão. Por isso que nós vemos isso na igreja. E a quarta lição que nós aprendemos aqui é o seguinte: não haverá segunda oportunidade após a vinda do noivo. Não tem segunda chance. Não sei se você já viu aquele filme, eu não vi. O filme é uma série, Deixados para Trás. É uma série evangélica, herética que só, cheia de heresia. O que aquela série Deixados para Trás mostra? Que pessoas vão ser arrebatadas e uns vão ficar. E os que vão ficar vão lutar com o anticristo, vai acontecer um monte de coisa. E as pessoas pensam assim, ó, que vai ter segunda chance. Que Jesus vai voltar e tipo assim, ó, aqueles que conheciam a palavra, as nécias, as que eram virgens nécias ou imprudentes, vão ter chance depois. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o Senhor ensina. O Senhor nos ensina, se prepare para subir. Deus não nos ensina, se prepare para ficar aqui na terra.
Deus nos ensina que devemos nos preparar para subir com o Senhor Jesus. Então, a questão é o seguinte: não existe segunda chance. Não pense que se Jesus voltar e você subir e o teu filho ficar, depois ele vai lembrar de ti e vai subir. Não tem segunda chance. Fechou a porta. É a Bíblia que está explicando. Então, em vez de ficar assistindo filme, aprender em filme, aprenda lendo a Bíblia, estudando a palavra. Muitas pessoas assistem filmes e pensam que as verdades da palavra de Deus estão lá naqueles filmes, lá naquilo que as pessoas dizem ou leem em alguns livros. O livro a ser lido e estudado é a Bíblia. E na Bíblia diz: não tem segunda chance. Não se preparou, não tinha azeite, não levou uma vida cristã, não era salvo, não sobe. Então, não se preocupe agora em falar do outro, em criticar o outro. Porque muitas vezes na igreja, nós criticamos as outras pessoas. Olha só, ele se diz crente e olha o que ele faz. Pois é, ainda bem que saiu da igreja. Que terrível. Nós devemos ter misericórdia. Porque se Jesus voltar nesse momento, será que tu também sobe? Já parou para pensar se você vai subir? Então nós devemos estar atentos à palavra e ter misericórdia das pessoas e orar, porque quando Jesus voltar, acabou, terminou, vai ser separado, não tem mais, é ovelha de lado e bode do outro. O Senhor voltou, o Senhor levou a noiva, não tem segunda chance. Isso é muito claro na parábola das 10 virgens. Não tem segunda chance. Então, a hora de orar e interceder pela salvação das pessoas é agora. Então, pare de criticar. Pare de falar mal dos outros. Pare de criticar os irmãos. E comece a orar. As virgens, elas estão todas na igreja, mas umas são prudentes e as outras são nécias. Tenha misericórdia daquelas pessoas que você vê e você pensa: meu Jesus, olha só o que essa pessoa está fazendo. Está adulterando. Por exemplo, quantos jovens têm namorado, mas têm relações antes do casamento? Isso se chama fornicação. Tantas coisas que nós vemos. O nosso coração deve doer e nós devemos ter misericórdia, porque não tem segunda chance. Essa é a quarta lição que nós aprendemos nessa parábola. E a última lição que nós tiramos dessa parábola, que ela nos ensina, é o seguinte: que a hora de nos prepararmos é agora. A hora de ter azeite é agora. Não podemos esperar. Não podemos ser nécias. Agora é a hora de você saber se você é salvo ou não. Você já perguntou isso no teu coração? Será que eu sou salvo? A salvação não é um mero conhecimento intelectual. Não, eu sei que Jesus morreu na cruz, eu sei que ele derramou o sangue dele para me salvar, eu conheço as verdades bíblicas, eu conheço a palavra. E a tua vida? Como é que está o teu coração? O teu coração arde esperando o Senhor. Você é alguém que ama a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus. As virgens prudentes são aquelas que estão esperando realmente o noivo. A prudência delas
na espera do noivo, se revela no fato de elas terem mais azeite. Elas terem levado azeite com elas. Aquele que vai subir é aquele que tem azeite. É aquele que ama a palavra. É aquele que se preocupa em levar uma vida realmente de cristão, de crente. De ser cristão de acordo com a palavra. Aquele que ama a presença de Deus. Aquele que vai no culto para adorar a Deus. Aquele que olha na sua vida e diz: Senhor, eu quero viver contigo, eu quero te amar, eu quero buscar a tua presença, Senhor, eu quero andar contigo. Jesus, eu preciso de ti. É aquele que diz: Senhor, tu és o meu amado Salvador. Esse é prudente. Esse é a Virgem prudente. Então o momento de preparar é agora, não é depois. Porque haverá um tempo que não tem como se preparar. Todas elas estavam dormindo. Estavam num estado que quem se preparou, se preparou. Quem não trouxe, estava lá na inércia, não tem assim, ó, e agora Jesus voltou. Jesus voltou, já era. O noivo vai vir. O encontro é real. E todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo são para mostrar, é como Jesus dizendo, eu vou voltar. Eu vou voltar e levar, eu vou buscar a minha noiva. Tudo, essa pandemia, as guerras, o amor das pessoas esfriando, os falsos profetas, todos esses acontecimentos, eles mostram isso. Eles revelam que Jesus vai voltar. E a minha pergunta, você está preparado? Você está preparado? Agora é a hora de se preparar. Agora é a hora da salvação. É nesse momento. Eu gostaria, depois que eu expliquei toda essa parábola, não sei se Deus falou ou não, ou ministrou ao teu coração, eu gostaria de te fazer um convite. Vamos orar. Sonda o teu coração agora. Eu quero fazer uma oração contigo. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, Deus de toda glória, nesse momento, Pai, eu quero te pedir, toca no coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Toca no profundo do ser dela. Se ela não é salva, Pai, se ela não te conhece, se ela não tem certeza da salvação, que nesse momento ela possa ter. Que nesse momento ela possa clamar por salvação. Senhor, toca com o teu poder agora e salva, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu gostaria de falar contigo, ó, se você nesse momento orou comigo e pediu para ser salvo, mas se você no teu coração você diz, eu sou salvo, eu estou esperando meu Senhor, mas a minha preocupação é com meu filho, com meu esposo, com a minha mãe, com meu pai, dobre os joelhos e comece a orar pela salvação deles. Pare de falar deles. Pare de condenar e comece a orar por salvação. Amém? Então, ore por salvação. Agora, então, vamos ter aquele momento especial de oração que nós temos no fim da live, que é do teu pedido de oração que você tem. Então, vamos orar e colocar o teu pedido na presença de Deus. Senhor,
nós estamos aqui, ouvimos a Tua palavra e aprendemos a Tua palavra. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti o pedido de cada pessoa que está aqui acompanhando. Vem com o Teu poder, Senhor, toca, transforma, salva, Senhor, cura, converte, Senhor, quebra as cadeias, quebra os grilhões, muda a situação, Senhor, toca no corpo físico, trazendo cura, Senhor, age com o Teu poder em cada situação que está sendo colocada diante de Ti nesse momento e abençoa e salva, Pai. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você tenha entendido e aprendido mais uma parábola, né? Que Deus possa fortalecer a tua vida. E se você também quiser compartilhar essa parábola, nós temos as parábolas, as pregações no nosso canal no YouTube, que é Espaço Esperança. Então, procura lá no YouTube Espaço Esperança, você vai já ver a igreja e lá você vai ver todas as nossas pregações, as mensagens diárias, aquelas mensagens que você escuta no Instagram, porque nem todas as pessoas têm Instagram. Tem umas que só acessam no YouTube. Então, se você quer compartilhar uma pregação que você ouviu aqui no Instagram, as pregações estão no YouTube. Então, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, que nem eu disse, é Espaço Esperança. Procura lá, digita o canal e você vai ouvir as pregações e aí você pode compartilhar para abençoar uma vida ou escutar de novo para aprender mais. Amém? Que Deus te abençoe e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.